Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om Shanti 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 Om Namastê. Então, como eu estava dizendo, né, nós estamos aqui no capítulo 4 do Gita, expondo, né, estudando alguns versos que falam do esforço do sadhaka. Sadhaka é aquele que faz sadhanas. Sadhanas são esforços espirituais, né? Então, o Swami, o Krishna Guru, né, apresentou uma lista de 12 sadhanas. Naturalmente, existe uma infinidade, muito além de 12, mas ele selecionou algumas e explicou um pouco, né, a tecnologia delas, né, o porquê que todos aqueles rituais, né, védicos, vedânticos, hindus e védicos, né, porque eles são considerados práticas que purificam o corpo-mente do indivíduo, né? Por quê? Porque ele integra a Ishvara, ele faz o que faz, qualquer que seja o esforço nosso, a gente faz dedicando aquele esforço a Ishvara. E isso torna as pessoas realmente pessoas religiosas e espirituais, porque elas não estão fazendo aquilo para ganhar simplesmente favorecimentos mundanos, né? Mas ela está fazendo aquilo porque ela quer crescer espiritualmente. Então, ela vai estar sacrificando, né, diversos níveis, né, da arrogância do ego, da ignorância do ego, né, sacrificando no altar, né, do seu esforço espiritual, que irá produzir esta purificação na medida que a pessoa integra o Criador. Porque se ela não integra o Criador, ela faz o que ela faz, mas ela faz ignorando o Criador. Então, permanece subenteso que ela fala, não, eu sou capaz de fazer, né, e de colher os resultados, e eu não preciso nem de lembrar que existe o Criador. Então, este é o equívoco mais fundamental que existe no mundo, né, da espiritualidade, na qual as pessoas jogaram o Criador pela janela. É um mundo, como em geral, agora, eles estão desenvolvendo essa narrativa sobre a criação. Então, eles estão sacrificando, querendo destruir a religiosidade que existe ainda no mundo, querendo destruir em nome da criação. Então, a criação agora é tudo, né? Então, a criação agora é Deus, né? Então, se a gente não considera o Criador, né, neste processo espiritual, nós estamos vivendo dentro do âmbito daquilo que alguns de nós denominam espiritualismo sansárico, né? Sansário espiritual ou materialismo espiritual, né? Spiritual materialism, né? Então, a gente faz o que a gente faz, os esforços que a gente faz, eles são ampliados em termos de potência, né, de eficácia, na medida que nós compreendemos que nada é possível sem a bênção do Criador, e a gente faz dedicando os nossos esforços, né, a Ishvara, né, tentando sacrificar as nossas deficiências, as nossas limitações, né, as nossas impurezas, né, as nossas arrogâncias, a gente vai querer sacrificar aquilo no fogo deste esforço espiritual, né? Então, o esforço espiritual ele está sendo aplicado sob a luz dos ensinamentos védicos, vedantes, então ele vai queimar aquela arrogância, vai queimar aquela ignorância, né? Então, quando nós chegamos no Vedanta, quando nós chegamos no Bhagavad Gita, né, analisado do ângulo do Vedanta, né, exposto como no Vedanta, nós compreendemos que o Jiva-Atma é aquele sentimento que existe, né, na psíquica humana de que eu sou o corpo-mente e eu faço o que eu faço, e eu sou o fazedor-executor, e eu faço porque eu quero desfrutar os resultados exatamente como eu quero, né? Então, este aspecto do ego humano é o que precisa ser sacrificado, né? Então, quando nós chegamos no Karma Yoga do Vedanta, ele diz assim, olha, você realmente não é este fazedor que você pensa, porque
de modo que você possa fazer qualquer ação, você precisa de estar abençoado pelo Criador. Não existe ação que não seja apoiada, suportada e abençoada por uma infinidade de outros fatores que nós chamamos Daivan ou Ishvara, o Criador, né? Então, nós entramos no Karma Yoga do Vedanta compreendendo que nós não somos realmente, né, o responsável absoluto por nossas ações, né, e muito menos pelos resultados. Por que eu digo que nós não somos absolutamente, totalmente responsáveis por nossas ações? Porque a gente vive sob pressão de uma ignorância cósmica enorme, né? As vasanas estão pressionando a gente a repetir os nossos passados, repetir aquela ignorância sem início, né? Então, nós fazemos um esforço, porque nós fomos abençoados pelas escrituras e pelo professor, né, pelo guru competente, fomos abençoados e começamos a fazer um esforço, nadando contra a corrente, para vencer essa ignorância cósmica sem início, né? Então, nós fazemos um esforço, né? Um esforço para vencer, para nos superarmos a respeito de toda essa ignorância, né? Então, tudo isso que a gente faz dentro do contexto, dentro do âmbito do Karma Yoga, é entregar o ego, entregar esse sentimento de que eu sou uma entidade totalmente capaz, independente de fazer o que eu quero e desfrutar o que eu quero, tudo está sob meu controle, e eu não caio nessa história de que eu tenho que pedir ou dedicar nada ao Criador, né? Então, quando nós nos tornamos Karma Yogis, a gente simplesmente faz o que a gente faz, compreendendo a diferença entre Satya e Mithya, né? Compreendendo o relacionamento entre o meu eu inferior, que opera em Mithya, e o meu eu superior, que é simplesmente livre desta dualidade, né? Experienciador e experienciado, conhecedor e conhecido, né? Então, nós começamos a desenvolver esse espírito sem que a gente tenha que realmente fazer essa lista de dous yajanas que corresponde, entendeu? Não, agora eu vou dedicar isso, aquilo, vou dedicar aquilo, aquilo. Até tomar banho você tem que lembrar que é Ishvara. Tudo bem, é bonito, né? Mas isso é mais relevante, né? Isso me fez lembrar os meus tempos de Ubatuba, e até mesmo aqui, né, tomando banho de rio, de cachoeiras, porque a água tem um poder de limpar as impurezas energéticas e mentais incríveis, né? Então, tudo isso, essas passagens do Gita, né, nos faz lembrar da beleza, né, a beleza desta obsessão védica de ver tudo como Ishvara e dedicar tudo que eu faço a Ishvara com o objetivo de obter crescimento espiritual. Tudo bem, tá? É maravilhoso. Mas a gente, como bons vedantinos, a gente pode simplesmente considerar, observar que tudo é Ishvara, mas principalmente renunciar àquela noção equivocada de que eu sou o executor, o fazedor e o controlador das minhas experiências. Eu posso realmente exigir o que eu quero, como quero, do jeito que eu quero. Então, eu compreendendo que eu não sou um fazedor sozinho, eu posso contribuir para o meu destino através dos meus esforços, né? Esforços religiosos, espirituais, de minimizar os efeitos dessa ignorância cósmica, né? Sem início. Então, eu vou fazendo tudo isso, né? Lembrando que existe Ishvara, e isso vai entrando, vai condicionando a mente do Karma Yoga, e efetivamente, e alguns de vocês talvez já sejam capazes de testemunhar isso, você vai relaxando a respeito do seu futuro, né? Você vai relaxando, por quê? Porque conscientemente, subconscientemente ou inconscientemente, você está compreendendo que você é apenas um fator entre uma infinidade de outros que irão, né, corroborar para o seu destino, o seu futuro, né? Aí o indivíduo vai relaxando e compreendendo que Daivan, que é um outro nome para Ishvara, irá nos conceder os nossos Parabhada Karmas a nível pessoal, né, a nível local, né, a nível universal, tá? A nível circunstancial e a nível universal.
Mas a passagem mais interessante, porque ela é mais relevante para nós ocidentais, é a passagem do pranayama, né? Do pranayama como uma yajna, porque nós ocidentais recebemos essa história do vipassana, né? Observar a respiração como um meio de controlar a nossa experiência humana, né? De acalmar a mente. Então, o Vipassana, o Pranayama, existem diversas técnicas de Pranayama, nós vimos isso nas aulas passadas, elas servem para tranquilizar a mente, né? Nada mais do que isso, né? As pessoas fazem um estado, eu transformo a minha vida, transformou nada. Nada irá transformar a sua vida a menos que você passe por um processo profundo de inquirição, investigação sob a luz desses ensinamentos com a ajuda de um professor competente. Nada vai te transformar. São todos tratamentos paliativos que podem e devem ser considerados positivos enquanto preparativos, né? Eles vão preparar a mente, acalmar a mente, de modo que ela possa iniciar o processo de Shravana, Manana, Nididhyasana. Aqueles que me conhecem já devem ter ouvido eu falar do meu processo. Eu era absolutamente não qualificado para o Vedanta, quando eu era muito jovem. Portanto, eu comecei fazendo diversas terapias, né, pessoais, depois de grupos, né, aquelas terapias mais tradicionais, né, e depois eu me tornei um discípulo de um guru famoso naquela época, que o Sidem conhece. E ali eu comecei a fazer muitos exercícios também, né, de bioenergética, essas coisas todas, porque a tensão, o estresse, a frustração, a raiva, todas essas emoções negativas eram muito compactadas dentro da minha mente, né? Então eu tive que passar por anos de trabalho grosseiro, e fazendo algumas técnicas que eram, acima de tudo, bioenergética, né? Com um finalzinho que nos propiciava um pequeno saborzinho, né? Do silêncio, né? E aí vinha aquele gostinho, não, quero mais silêncio, quero mais paz, quero isso, quero aquilo, né? Então, isso foi crescendo com o tempo. Aí, depois de anos, eu cheguei no Vipassana, porque antes do Vipassana era praticamente impossível para mim. Sentar em silêncio, observando a mente, um corpo, mente, que está sob a influência de principalmente muitos rajas, né, que era o meu caso, mas aqueles que têm muitos tamas, o que eles fazem quando eles vão tentar meditar, seja fazendo vipassana ou qualquer outra técnica que envolva sentar? A pessoa adormece, porque a mente é tamásica predominantemente. Aqueles rajásicos ficam inquietos e se torna uma tortura ficar sentado por 1 hora, né? Então, eu passei por tudo isso, né, a experiência direta, e passando por tudo isso, eu cheguei num ponto que eu comecei a ser capaz de sentar e observar e ver, né, que a mente ela experimentava uma tranquilidade incomum, uma paz incomum. A frustração é que aquilo passa rapidamente depois que eu suspendia o meu esforço de observação da entrada e da saída do prana, né? O Sidem sabe de tudo isso, né, Sidem? Então, depois de anos praticando principalmente Vipassana, né, eu encontrei um outro guru, né, e foi um guru mais inspirador do meu processo, né, aquele mais potente, aquele com quem eu me agarrei de modo mais devocional, né, e confiante, que foi Nisargadatta Maharaj. E ali ele ensinava a meditação do pensamento, sensação, sentimento, que eu sou, eu existo. Então, aquela meditação de permanecer focado nesse pensamento, sentimento, eu sou, eu existo, bateu, clicou para mim rapidamente. Aí eu descobri esta meditação, uma meditação ainda mais profunda, mais eficaz, porém ainda mais sutil do que a observação dos pranas, né? Então, quando eu comecei a fazer essa meditação do Nisargadatta, que ela realmente ela bateu para mim, como a gente diz na gíria, né?
eu comecei a ver que no início, dependendo do meu estado mental, eu não conseguia, ela não clicava às vezes, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia a estratégia de fazer a meditação mais densa. No início, eu fazia 5, 10 minutos de Vipassana, depois a mente se acalmava, aí eu mudava de estação, né? Mudava de canal, pum, e entrava na meditação eu sou, eu existo, que é a meditação mais direta que existe para acalmar a mente, mais potente e mais direta, na minha opinião, né? E eu não vou elaborar o porquê, mas eu já elaborei em outras passagens. Então, isso para descrever que este processo é um processo de esforço, 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 no sentido de melhorar, né? Melhorar a minha condição mental. Mas melhorar para quê? Para me sentir melhor. Todo mundo quer ter uma experiência melhor de si e do mundo, né? Tudo bem. Então, mas chega um ponto que a frustração bate. Pô, mas eu me sinto melhor só quando eu estou me esforçando durante o meu sadhana, né? Eu suspendo, aí depois, gradualmente, né, a coisa vai dissipando e o meu estado mental se modifica e aquela paz e tranquilidade, ela desaparece, né? Então, essa frustração vai ocorrendo, você vai observando até que você acaba entrando no mundo do jnana, né? Do conhecimento como modo de resolver essa problemática da mente de maneira eficaz e mais permanente, né? Então, eu estou dizendo isso para ilustrar um pouco o meu processo através do qual eu passei pelo pranayama. Portanto, muita gente no mundo espiritual passou por pranayama, mas simplisticamente, né, passou pelo Vipassana, né? E isso simplesmente serve para tranquilizar a mente, né? Então, no verso 30, regular a dieta, né? Então, você vai regulando tudo, né? Você vai regulando o pensamento, né? Os 5 órgãos sensoriais, e você vai descendo, né? Aí você entra nas práticas de pranayama para você regular, né? Os pranas e produzir, né? Um pouco mais de crescimento ou purificação ou melhoramento mental emocional, aí você tem que observar também a dieta, né? Então, outros de dieta regular oferecem os pranas no fogo. Todos aqueles executores de yájanas são purificados pelos yájanas. Assim, 11 yájanas terminaram. O que é essa dieta regular aqui? Outros de dieta regular significa aqueles que fazem sadhanas regularmente, é isso? Ele vai tratar da alimentação mesmo. Então, é a alimentação mesmo, né? Então, você faz tudo isso e, no final, você tem que observar tudo, né? Você vê que nós já passamos pelas asanas, né? Aquelas práticas, né? De relaxar a mente através do corpo. Você torce daqui, estica dali, faz isso, faz aquilo, né? A yoga da torção física, né? Então, você vai fazendo aquelas coisas porque aquilo ali tem um efeito benéfico no corpo físico, e o corpo físico é um organismo integrado com o sutil, e aí a mente também relaxa, né? Então, do mesmo modo, você tem que observar não somente o seu corpo como ele é, mas aquilo que você está colocando dentro dele, né? Porque se você, né, toma álcool, ou muita cafeína, ou muita comida né, rajásica, ou comida que faz mal ao corpo, né? Então, você está simplesmente fazendo um esforço espiritual, mas sem observar a sua dieta, que é contraprodutivo, né? Então, a gente tem que moderar o que a gente come e a quantidade que nós comemos, né? Então, é mais fácil você primeiro controlar. O primeiro é o controle da quantidade, sim, e depois você pode observar a qualidade, né? Tá? Então, o Swami, acho que na aula passada ele falou isso, quando você quer fazer um controle de qualidade, você primeiro tem que observar, né, a qualidade. Suponhamos que você vai fazer uma produção de qualquer coisa que tenha um mercado, né?
E você sabe, não, para mim ter um grande sucesso, eu tenho que ter um bom controle de qualidade. Mas aí você diz, putz, mas a minha produção é de 1.000 peças por minuto ou por hora, né? Então fica mais difícil fazer um controle de qualidade. Qualquer produto industrial produzido em massa, ele tem menos controle de qualidade, porque maior a quantidade, mais difícil é controlar a qualidade, né? Então, a gente reduz a, a quantidade do que a gente come e depois a gente vai fazer uma seleção qualitativa para escolher aqueles alimentos que sejam realmente de ajuda, né, de apoio, de suporte neste processo espiritual. Gradualmente, a gente vai reduzindo as comidas tamásicas, né? Então, as comidas tamásicas, elas precisam ser reduzidas, né? E aqui o Swami está apresentando duas, né? A carne, bebidas alcoólicas, a marihuana, né? O tabaco, né? São todas substâncias que fazem a mente mais tamásica, né? Aqueles que pensam que marihuana seja uma substância espiritual importante, não, absolutamente não, tá? Então, todo mundo que faz isso, né, está ingerindo substâncias tamásicas, né? Ou então está se excedendo com comidas rajásicas, né? Então, primeiro a quantidade, depois a gente vai selecionando aquelas comidas que são mais satívicas, né? Então, como é que a gente vai fazer? Então, onde é que está o livro que diz o que é comida satívica, rajásica e tamásica, tá? Então, isso no passado eu dei uma procurada, pesquisada. Não existe realmente, porque as referências, elas são quase todas, né, muito antigas, né? Muito antigas. Então, aquilo que se comia, né, que se ingeria, né, 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, já não são exatamente os alimentos de hoje, né? Então, a gente tem que observar com bom senso, né, aquilo que me faz ficar muito sonolento, né? Por exemplo, eu gosto muito de polenta, né? Eu adoro polenta, polenta com ovo, né? Polenta com queijo mole, né? Mas só que polenta é conhecida como um alimento tamásico, muito milho, né? É tão conhecida como um alimento tamásico que na Itália, no norte da Itália, onde se come muita polenta, né? Ali todos sabem, se você comeu muita polenta, você tem que esperar umas 2 horas antes de você pegar o carro e ir para casa, porque vai dar sonolência, principalmente se pegar uma estrada reta por 1 hora ou meia hora, tá? Então, aí o que você faz? Você toma 2, 3 expressos, né, para tentar contrabalançar o tamoguna da polenta, né? Em geral, as pessoas vivem entre esses dois extremos, tá? As sociedades modernas, elas vivem se alimentando de comidas, né, na sua grande maioria, tamásicas, que são comidas de fábricas, comidas, né, junk, comidas produzidas em latinha, cheias de elementos, de substâncias tamásicas, e aí elas comem, e ainda assim elas tendem a comer mais do que deviam, né? Aí depois, para contrabalançar aquele excesso de tamas, a pessoa toma café ou esses energy drinks, que são piores ainda do que café, são bombas equivalentes a 5, 10 expressos, né? Sem falar outras substâncias extremamente nocivas. Então, a pessoa acorda de manhã cedo, ela está tamásica. Sim, é natural que você esteja tamásico. Seu corpo-mente ficou dominado por tamoguna para que você pudesse passar a noite descansando, repousando. Você acorda ainda meio tamásico, né? Então, as pessoas não têm tempo para permitir que as energias, gradualmente, né, elas se despertem, né, e se estabeleçam no corpo. Ela vai, faz um café rapidamente e começa a jogar cafeína para dentro. E muita gente tem que sair batido, sem tempo até mesmo de se alimentar. E quando se alimenta, pega um biscoitinho industrial que não vale quase nada, cheio de porcaria química, né? Ou uma torradinha industrial também,
ou um pouco de geleia, que é açúcar puro, né? Então, as pessoas se alimentam muito mal nos dias de hoje, mas é isso, você acorda de manhã, você está extremamente tamásico, aí você parte para o outro extremo, substância rajásica, né? Aí você começa a trabalhar. Aí, quando você dá uma parada do trabalho, você está o quê? Você está realmente muito estressado, porque durante o seu trabalho você tomou outros 3 cafezinhos, né? E aí você está tão agitado que o primeiro pensamento que vem na sua mente é uma comida muito tamásica para equilibrar as energias, né? Aí você vai, não, vamos tomar uma cervejinha com uma pizza, né? Uma pizza, né? Com muito queijo, etc, etc. Então, a gente fica, né, vivendo esses picos de altos e baixos, né, entre um corpo, né, um corpo-mente, né, sob a influência de rajas e tamas, que você pode só imaginar o que faz com a nossa condição mental, né? Uma pessoa tamásica, ela não tem capacidade de discriminação, de discernimento, né? E uma pessoa rajásica, ela também tem a sua capacidade de discernimento e discriminação comprometida, porque a mente está agitada, perturbada, né? Então, isso tudo a gente vai ver mais tarde também no Gita, mais especificamente em outros, no capítulo 17, né? O Krishna Guru vai falar um pouco sobre esse tema, sobre os alimentos satívicos, rajásicos e tamásicos. Então, se a alimentação não for bem observada, todas as 5 funções dos pranas, as nossas funções fisiológicas, isso aqui é conhecido por todos nós, a gente tem essa experiência. Eu quase morri nos Estados Unidos, literalmente, eu quase morri nos Estados Unidos por causa de estilo de vida extremamente rajásico, né? Alimentação extremamente rajásica, tamásica, vivendo aqueles picos assim. E aí o que acontece? Se eu não disciplino, né, a alimentação, todos os outros pranas se tornam doentes, né? Os pranas não saudáveis, ou seja, todos os panchapranas, as 5 funções, as 5 áreas vitais desenhadas inteligentemente para operar o corpo, se o corpo sutil, os pranas pertencem ao corpo sutil, se eles estiverem doentes, se eles estiverem perturbados, né? O que vai fazer no corpo físico? O corpo físico depende dos pranas, porque os pranas estão ali sustentando, né? E vitalizando o corpo físico, né? Mas se você tem os pranas doentes, né? Devido a excesso de rajas e tamas, o corpo físico fica doente igualmente, né? Então, essa desarmonia prânica produz desarmonia física, doença física também. Então, o que você faz? Os meus pranas estão doentes, né? Então, eu vou oferecer esses pranas a quem? Eu vou oferecer ele no meu esforço de controlar a minha dieta, que irá produzir os pranas saudáveis, né? Então, a gente oferece os nossos esforços de nadar contra a corrente, de nadar contra esta tendência autodestrutiva de querer nos superarmos, esses esforços nós oferecemos, né, com o objetivo de produzir a saúde mental, física, psicológica e espiritual. Nós queremos crescer, melhorar, né? A gente vai destruir os pranas doentes no altar dos meus esforços que irão produzir pranas mais saudáveis. Quando os pranas são saudáveis, a digestão se torna muito boa, né? A chave de tudo é observar a nossa digestão. O sistema digestivo diz tudo sobre nós, né? Eu quase morri nos Estados Unidos porque o nosso médico era um grande médico, né? Com uma visão holística, né? Mas com uma visão total, porque ele foi um médico formado, né, dentro das universidades, e depois ele se especializou na naturopatia holística, né? E ele dizia claramente, né, que eu estava sofrendo de problemas digestivos crônicos que iria conduzir a um câncer
de intestino ou de estômago, né? Se eu não mudasse de vida, né? Então, uns pranas saudáveis você vê através da digestão da pessoa. Como é que está a sua digestão, né? Ela funciona legal, né? Você vai no banheiro frequentemente, né? E você precisa tomar remédios para contra como é que chama aquele o fluxo, né? Aquele fluxo quando sobe, como é que chama, Marcelo? Refluxo gástrico. Você toma remédio para refluxo, para isso e para aquilo, digestão. Tem pessoas que tomam um monte de coisa. Vocês não vão acreditar a pessoa que eu era, a pessoa que eu sou hoje, do ponto de vista de saúde física, mental, emocional, psicológica. Eu, quando era garoto, eu trabalhava e eu vivia, né, numa condição realmente precária, né, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E ainda assim eu consegui me formar com uma certa dificuldade, ainda assim eu consegui um emprego, eu consegui um bom emprego também, mas o emprego exigia muito de mim, porque eu trabalhava para uma multinacional americana, né? Multinacional com sede nos Estados Unidos, a sede principal, né? E ali o estresse era muito grande também. Então, eu, na idade de 20 e poucos anos, 25 anos, 24 anos, né, eu já tinha um escritório bacana, com secretária, isso e aquilo, e na minha mesa de trabalho eu tinha todos aqueles remedinhos para ajudar na minha digestão. Eu já estava completamente doente, né? Muito doente. Eu tive até uma cirurgia que aconteceu naqueles anos devido a esse problema, né? Quando eu vi, naquela época, quando eu vi que as coisas não estavam indo bem para mim, embora eu tivesse um emprego promissor, né, com uma posição privilegiada, o primeiro passo que eu fiz, eu tenho que fazer alguma coisa, eu abandonei a minha dieta e eu me tornei macrobiótico. Eu fui ficando magrinho, 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 macrobiótico. Aí, depois de um tempo, eu vi essa vida não é para mim, eu chutei a minha profissão e virei aquele vagabundo espiritual, como eu, de vez em quando, refiro, né? Eu virei um vagabundo espiritual e aí virei vegetariano, e ali foi o início de uma vida, né? De esforço de tentar, né, mudar o curso do meu destino, né? Que depois me levou para os Estados Unidos numa situação, quando eu já estava mais velho, né, com meus 40 e tantos, me levou para lá numa situação que eu quase quebrei, aí eu tive que abrir um restaurante, viver um estresse que quase me tirou do corpo físico, né? Então, isso para ilustrar um pouco o quanto é importante a nossa saúde física e o quanto a digestão é importante. A gente precisa observar a digestão, né, o intestino e o estômago, para saber como está a minha saúde prânica, física, mental, emocional. Então, se o meu intestino, né, se o sistema digestivo é boa, então todos os outros 4 sistemas, circulação, e isso e aquilo, todos eles se tornam bons também. Krishna diz que todas essas pessoas são grandes sadhakas. Então, todas as pessoas que fazem esforços para o melhoramento, levando em conta o Criador e dedicando esses esforços ao Criador, pedindo uma ajudinha ao Criador, mas sempre uma ajuda referente a ganho espiritual, psicológico, emocional, ao invés de simplesmente e puramente ganhos mundanos. Então, todas essas pessoas, Krishna exalta nessas passagens aqui como grandes sadhakas, grandes aspirantes espirituais que fazem um esforço enorme, né, tentando lutar contra esta corrente, né, de ignorância, né, essa vidya que domina o intelecto humano. Todas essas pessoas que praticam essas práticas, essas sadhanas listadas aqui, eles obtêm um grande ganho, né? A purificação do corpo-mente. Gradualmente, todos esses esforços irão purificar o corpo-mente. E eu posso garantir a vocês que é isso, né? Ah, não, mas não purifica, não, né? Não dá para purificar, uma ignorância muito grande. Dá. Eu não conheci ninguém mais ignorante do que eu quando eu tinha 15, 20 e poucos anos, né?
e ainda assim a purificação é possível, tá? Você, através do seu esforço, através da sua dedicação, sua determinação, você não se entrega, você continua fazendo esse esforço até que as impurezas vão sendo filtradas, né? E você vai se livrando daquela condição, né? Que é geralmente denominada dentro do Gita como samsara, né? O desejo, a ansiedade, a expectativa, né? A frustração, a dependência, a raiva, aquela lista enorme de sentimentos, né, desconfortáveis e negativos que destroem literalmente o corpo-mente, destrói o potencial, né, de realização espiritual do indivíduo, do Jiva-Atma, né? Então, tudo isso vai ser um processo lento, gradual, na medida que nós crescemos, né? O apego, a ilusão é onde culmina, né, a doença do samsara, quando você já não tem a capacidade de discernir o certo do errado. Isso está acontecendo muito no mundo de hoje, né? O dharma do adharma, né? Você se tornou uma pessoa rajásica, tamásica, extremamente egoísta, orgulhoso, competitivo, ciumento, né? Invejoso, com raiva, hostilidade, inimizade. Tudo isso, né, vai ser purificado. E muito disso são papas que vêm de nascimentos anteriores também. Tudo isso vai ser queimado no altar dos nossos esforços espirituais. Os yajnas irão queimar. Vocês entenderam o conceito? Principalmente quando a gente faz os nossos esforços integrando o Criador. Então, vamos passar para... Ok, então ele vai recapitulando. Sim, o Krishna ofereceu uma lista pequena, né? Tudo pode ser visto como um esforço de melhoramento espiritual, desde que a gente observe, desde que a gente compreenda esses ensinamentos, né? Desde que a gente compreenda os 5 koshas, os 5 níveis, né, de personalidade humana, o intelectual, o mental, o emocional, a personalidade prânica, a personalidade física, né? Então, a gente vai melhorando em todos esses aspectos da nossa personalidade humana, né? Então, a gente vai fazendo um esforço que depende desta compreensão, porque nós, do Vedanta Brasil, não queremos coisas de Ishvara, nós queremos o crescimento espiritual que depende somente do nosso esforço, né? Até mesmo a comida de cada dia, a água que a gente bebe, né, pode ser ingerido, né, com reconhecimento ao Ishvara. A segunda condição, essa é a primeira condição, né? Você faz tudo lembrando de Ishvara, oferecendo tudo isso ao Criador, jamais esquecendo o Criador como a soma de todos os fatores que pode facilitar este processo de purificação. Segunda condição é que todas essas pessoas que se esforçam devem e podem ser chamadas de sadhakas, porque são práticas espirituais, mas somente quando o motivo é o quê? O crescimento espiritual. Então, todos aqueles que fazem diversos rituais védicos para ganho mundano, material, etc., não são buscadores espirituais. São pessoas religiosas que querem punha material. Então, eu tive uma pessoa recentemente que mais ou menos esnobou as religiões evangélicas no Brasil, porque aqui também tem, né, numa troca de ideia, porque as pessoas se tornaram, em geral, um pouco mais arrogantes, né? Acha que isso não é importante, isso é ignorância, né? Não, né? Não importa. A comunidade de evangelistas no Brasil é enorme, e isso faz do Brasil ainda uma das raras, pouquíssimas nações do mundo que ainda tem uma conexão com o Criador, embora o nível seja ainda mais rudimentar, mas é melhor do que ser materialista, entendeu? Então, se as pessoas
nessa área aqui do interior de Goiás, pararam de dar tiro um no outro, de ser violentos, depois que essas igrejas foram implementadas aqui, isso representa um valor muito importante, né? As pessoas compreenderam, né, que existe um Criador e elas desenvolveram um temor do Criador, né? No início, a fase inicial desse relacionamento com Deus é essa, é o temente a Deus. É a fase mais preliminar, mas importantíssima, porque senão, se você não teme a Deus porque você não acredita que existe um Criador, aí você é livre para fazer o que você quiser, inclusive matar, assassinar, sempre que alguém estiver obstruindo, né, o que eu quero, né, obstruindo um determinado objetivo meu. Então, tudo isso, desde que o Lorde tenha sido incluído em tudo isso, né? Então, se o indivíduo, né, só para concluir, sem deixar margem de confusão, as pessoas que praticam uma certa religiosidade como temente a Deus, querendo simplesmente ganho material e proteção contra a dor, elas não são pessoas realmente espirituais, mas são pessoas religiosas. Existem pessoas que são espirituais, mas não são religiosas. O Vedanta apresenta um quadro, né, uma proposta, né, na qual você precisa ser uma pessoa religiosa espiritual. Você é religiosa porque você compreendeu, né, que a criação requer um Criador e nós vivemos regidos pelas leis e princípios desse Criador, né? Compreendendo este relacionamento entre a criatura e o Criador, você se torna uma pessoa religiosa e compreendendo que o ganho realmente, né, relevante e valioso é o crescimento espiritual, então você se torna uma pessoa religiosa e espiritual. Tá? Ficou claro? Então, quando o motivo é a elevação espiritual, nós chamamos o indivíduo de religioso espiritual. O Senhor, o Criador, estão envolvidos. Então, todos esses esforços são chamados de sadhanas espirituais, yajanas. Até mesmo, né, a regular e disciplinar, discriminar o que eu vou botar na boca, né, e aquilo que sai da minha boca também, né, o controle da língua, né, tanto no que ela vai botar para dentro, como aquilo que ela bota para fora, as nossas palavras, né? Então, tudo isso também se torna um esforço espiritual. Sacrifício, né? Através da disciplina, eu vou sacrificar os meus hábitos nocivos de alimentação, por exemplo, né? O pavasa, que significa o jejum, né? O pavasa é um tipo de sadhana também, aquelas pessoas que fazem isso no mundo ocidental moderno, fazem isso para obter um benefício físico, né? Então, existem pessoas e pessoas que fazem todos os tipos de jejuns, algumas vezes por 3 dias, 2 dias, pelo menos um mês, né? Etc, etc. Mas a maioria, né? Quase todas as pessoas fazem isso para ter um ganho material, um corpo físico melhor, né? Elas não fazem isso com o objetivo de obter um ganho espiritual, né? Uma purificação do corpo-mente. Ela quer simplesmente uma saúde física melhor, né? É materialismo, né? Então, este tipo de jejum, eu preciso... Aqui o Swami apresenta a ideia do Upavasaha. O Upavasaha é o jejum, então eu tenho que jejuar não somente em relação ao que eu como, mas em relação com aquilo que eu digo, com aquilo que eu desfruto através dos órgãos sensoriais, né? Então, eu tenho que regular, disciplinar e regular o meu aparato corpo-mente, que interage com o campo, né? Que é uma forma de jejum, que é uma forma de disciplina, né? Então, tudo isso precisa ser oferecido a Ishvara, aqui, Lorde, aqui, Criador, este é o meu esforço, tá? Estou fazendo o meu melhor, sou limitado, né? Tenho as minhas falhas, mas ainda assim eu ofereço esse esforço, né? Ofereço esse esforço no altar, né? No altar desses ensinamentos, né? E eu estou querendo queimar
a minha indisciplina, né? A minha ignorância, né? A minha agressão, né? O que eu fazia com o meu corpo naquela época era uma agressão a este templo chamado corpo físico, né? A gente, sem saber, a gente está agredindo este corpo físico, ingerindo substâncias que o destroem, né? Destroem em todos os 4 níveis, digamos, ou 5 níveis também, né? Todos os 5 coxas, todos os níveis da personalidade humana. A gente ingere o que a gente ingere pela boca, né? Mas ahara tem um significado mais amplo, né? O ahara aqui significa tudo aquilo que nós ingerimos através dos 5 órgãos dos sentidos, né? Então, a gente tem que ser moderado a respeito de tudo. Até mesmo a visão, as formas e as cores, né? A gente precisa regular também, né? Aqui o Krishna Goswami Paramarthananda se refere àquelas pessoas que têm uma obsessão pelas cores e formas, pela estética, né? Eu conheço pessoas que são obcecadas pela estética, né? Pela estética, né? Então, aquilo se torna realmente uma vassana problemática, porque ela quer ver o que ela quer ver e ela se sente perturbada, indignada, né, e revoltada quando ela vê o que ela não quer ver. Então, todos os canais sensoriais precisam ser regulados e disciplinados sob a luz desses ensinamentos, né? Porque os órgãos sensoriais eles vão se conectar com os seus respectivos objetos de acordo com o nosso parâmetro da karma. A gente tem escolha, não, eu só quero ver paisagens bonitas, né? Ninguém controla o campo. Então, tudo isso são formas de dietas, né? de disciplinas que a gente faz, né? É tudo aquilo que a gente ingere ou consuma através dos órgãos dos sentidos, né? Então, a gente vai reduzindo, vai disciplinando, né? Vai regulando tudo isso. Então, existe de tudo na Índia, ok? Existem pessoas que sacrificam 1 ou 2 noites de sono, né? Como forma de oferenda, né? Que eu acho um pouco estranho, né? Mas eu não conheço a cultura em detalhe. Eu vi o Swami Paramarthananda mencionar também esse tipo de sacrifício, né? Mas tantos outros sacrifícios são realmente necessários neste processo. E o que Krishna diz é que quando temos disciplina em relação a... Né, o que é aharas mesmo, Marcelo? Aquilo que é consumido, né? É tudo que é ingerido. Ahara é o alimento. Ahara é o alimento, mas a gente se alimenta através dos 5 tipos de objetos sensoriais. Então, ahara significa... Ahara niyama significa o sacrificar o samana prana indisciplinado no altar, né, da disciplina. Assim, o sistema digestivo fica saudável. Quando o sistema digestivo é saudável, o resto do corpo, a circulação, a digestão, todos os outros, né, são também igualmente saudáveis. Isso também Krishna apresenta como uma prática espiritual, yajna. Portanto, Krishna diz aqui, né, outros de dieta regular, existem alguns buscadores que seguem ahara niyama, e por este pranam oferecem os pranas no fogo de pranas, pancha pranana, pancha, temos que adicionar os 2 adjetivos, pancha pranas não saudáveis são oferecidos ao pancha pranas saudável. Então, é o mesmo conceito, a gente não precisa entrar na tecnicalidade dessas expressões sânscritas, ok? Então, assim, o Krishna Guru nos ofereceu uma lista, né, de yajanas. Então, Krishna disse que uma pessoa pode praticar
essas sadhanas, né, oferecendo ao Criador. Krishna não diz que todos nós precisamos passar por todas essas práticas. Todos os yajanas, compulsoriamente, está vendo? Aqui ele está dizendo, ó, a gente não precisa realmente passar por tudo isso compulsoriamente. Tá? Uma pessoa deve ter qualquer combinação, né, de algumas sadhanas. Uma pessoa tem um estômago muito sensível, por exemplo, e delicado, então ele tem que praticar a dieta alimentar, né? Ela tem problema de refluxo, de acidez, né, etc. Então, a alimentação, a observação e a dieta precisa ser uma sadhana para ela, né, para este indivíduo, né, observando atentamente, né, e oferecendo aquilo com o espírito, né, de doação, né, de reverência, né, ao Criador. Temos que ser muito criteriosos. Se o corpo não consegue suportar alguns alimentos, nós temos que procurar outros, né? Ok. Fruta. Algumas pessoas evitam até comer o arroz. Nos dias de hoje é difícil você realmente seguir uma dieta saudável com base naquilo que é o conhecimento, né, contemporâneo, porque eles ficam trocando sempre, né? Isso faz bem hoje, amanhã já faz mal, isso e aquilo. Um alimento faz bem para um determinado tipo de pessoa, mas ele faz mal para outros. Aí você vai entrando no âmbito de sistemas que dizem que dependendo do tipo sanguíneo de cada um de nós, a gente tem que comer isso. Aí você endoida de observar tudo isso. Aí se torna, de novo, uma obsessão pelo alimento e a influência que ele causa no corpo físico. E nenhuma obsessão deste tipo, né, é positiva, né? Você precisa observar. Então, no final das contas, você vai desperdiçar uma vida inteira, como algumas pessoas fazem atualmente, querendo buscar uma dieta perfeita, porque você quer ter um corpo perfeito, porque você se sente o corpo, você quer ser o corpo imortal, né? E você está perdendo um monte de tempo com algo que tem uma, uma, Relevância. uma relevância relativa, né? Uma relevância relativa, tá? Então, a gente tem que ser prático, né? E observar o que dizem nos dias de hoje, aqui e ali, de vez em quando você guarda um vídeo aqui, um livro ali sobre isso e aquilo. Eu desencanei, eu vou seguindo simplesmente aquilo que o meu corpo me dá como feedback, tá? Então, eu vou comendo as coisas, vou observando a ciência, né? Aquelas fontes de informação que eu confio mais, que em geral não são as fontes oficiais, né? E aí eu vou seguindo o feedback que o corpo vai dando, né? E uma das coisas que eu observei ultimamente é que mais importante do que, no meu caso, né, a qualidade é a quantidade, tá? Então, eu já observei, eu posso não comer tão bem, tão bem, tão bem, mas se eu comer bem moderadamente, aquilo não me faz muito mal. Mas se eu colocar aquelas, né, 100 gramas de comida a mais do que eu devia, né, aí o sistema já vai um pouco em pane, né, em dificuldade, né? Então, a gente vai observando tudo isso com bom senso, sem muita, né, sem muita obsessão com o corpo físico, né, e vivendo a vida tentando encontrar aquele equilíbrio justo que permita a nós uma mente mais satívica, contemplativa, para a gente fazer esse trabalho de Shravana, Manana e Dhyasana, né, e completar a nossa jornada espiritual neste planeta. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamevavashishate Om Shanti Shanti
Shanti. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.